Então é o seguinte, gente. Qual foi o tema que eu escolhi para falar? Sobre o Evangelho no Lar. Por quê? Porque eu sinto que isso é primordial para a gente viver aqui na Terra. Todas as dificuldades que a gente tem dentro da nossa casa, na vida mesmo, se a gente conseguir se apoiar dentro da família, com certeza a gente vai conseguir ter mais êxito fora da nossa casa. E hoje, é assim, eu nunca tive grandes dificuldades, mas hoje eu tenho um filho de 20 e uma filha de 16. A minha filha é bem tranquila, mas o meu filho passou pela pandemia e está tendo uma adolescência um pouco retardada, digamos assim. Então, eu propus para eles começar a fazer esse Evangelho no Lar de novo, porque a gente fazia e agora voltar a fazer, porque eu acho isso realmente primordial. E aí, a minha irmã passou para mim um material, um PDF sobre o Evangelho no Lar, e a minha sobrinha já tinha dado essa palestra. E eu gostei do que, como a Giovana tinha começado essa palestra. E ela colocou uma citação do Evangelho, falando: onde quer que se encontrem uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Jesus fala isso. Então, por aí já é a importância da gente estar em nome dele, pensando, purificando as nossas vibrações, melhorando a nossa condição aqui na Terra, até para ajudar o próximo. E aí, qual a leitura que a gente utiliza? O Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Para crianças existem outras opções, mas para os adultos, porque Allan Kardec, ao tomar alguns dos aspectos da doutrina de Jesus, enfocou a luz do Espiritismo. E aí, ali tem as máximas morais de Jesus, a concordância de Jesus com o Espiritismo e sua aplicação nas diversas áreas da vida. E qual é o objetivo disso? Levar mensagem de paz e consolo. E essa mensagem de Jesus geralmente leva a uma reforma íntima. E essa reforma íntima orienta o homem para a conquista do quê? De valores espirituais. Por que a gente nasce, gente? Para evoluir. Todo o objetivo da gente nascer e ficar aqui na Terra é isso, é evolução. Então, a gente tem que se conectar com Deus. O tempo todo a gente tem que se conectar com Deus e vencer as provas, os reveses que a vida coloca pra gente. E se nós tivermos uma ajuda e dentro do Evangelho, seguir o Evangelho, com certeza para a gente vai ser muito melhor. E quando você tem essa reforma íntima, você orienta o ser humano, nós somos orientados para a conquista de valores espirituais. E, em alguns casos, combate, para quem tem esse tipo de problema, combate aos vícios e levar uma nova filosofia de vida. Então, eu achei que esse tema realmente era muito importante. E aí, gente, vícios. O que são vícios? Vício é só a pessoa que bebe, a pessoa que fuma, a pessoa que... que joga. Não, vício é tudo. Vício é você falar mal do outro. Vício é você acordar reclamando. Vício é você não ver virtude nas pessoas. Vício é a gente reclamar de tudo, desde a hora que acorda, a hora que vai dormir, e nem reconhece que Deus deu uma nova oportunidade, dá uma nova oportunidade pra gente a cada dia que a gente nasce, a cada dia que a gente acorda, a cada dia que a gente abre o olho, Deus está dando uma nova oportunidade pra gente. E o que acontece? Muitas vezes a gente não reconhece nada disso, já liga no automático, já começa a brigar de manhã com o despertador. Por quê? Já tem que acordar? Não agradece nada. Não agradece que tem um trabalho, não agradece que tem família, não agradece que tem
comida, não agradece nada. Então, vai entrando tudo no automático. E esse é o momento da gente refletir. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Ninguém está aqui por acaso. Deus não deu para a gente a vantagem, a virtude de ter uma nova vida em vão. Então, por que é importante a gente praticar o Evangelho? Na minha opinião, uma das atividades mais importantes de uma família. Por quê? Porque é uma oportunidade de estabelecer um alto grau de relacionamento sadio e de cumplicidade por meio dos ensinamentos de Jesus. Aí é muita responsabilidade ter que olhar para aquele trio ali. Não dá para mim. Então, as três ali, né? Então é importante porque, além de estudar as palavras de Jesus à luz da doutrina e as explicações do plano superior, nós temos que aprender a conduzir a nossa vida, os passos mais variados nos reveses da vida. Então, é muito comum, pelo menos a gente sempre fez dessa forma, a gente abrir o Evangelho em alguma página que cai exatamente aquilo que a gente está precisando entender, aquilo que realmente está pegando. O que está, né? O que você não está sabendo lidar com isso? E quando a gente se concentra e pede uma ajuda ali, a página cai exatamente naquela lição que a gente precisa para a nossa vida. Então, esse estudo permite que a família entenda a verdadeira finalidade da vida e proporciona o quê? Um pacto de paz, amor e fraternidade. A compreensão de que todos somos espíritos criados por Deus, cada qual a seu tempo e no seu tempo de evolução, em determinado grau de evolução, certo? E um tem que ajudar o outro ali, porque somos todos diferentes. O que é isso, gente? Vocês acham que todos nós que nascemos numa casa, nós temos grande afinidade? Nem sempre. Alguns podem ter, outros não. E por que a gente veio para cá? Para aprender sobre isso, para aprender o perdão, para aprender o reconhecimento do meio, que você está ali, você faça o seu melhor. Eu não sei o que pode acontecer. Mas se Deus deu essa oportunidade para a gente estar ali naquele mesmo ambiente, é para a gente se afinar, é para um aprender com o outro. Então, a conscientização de que um mesmo lar não significa almas afins, e nós temos que exercitar o perdão e a reconciliação, certo? Para mim, isso é o mais importante. E aí, como que a gente deve fazer isso? É importante a gente escolher um horário e um dia. Aqui, eu sou dentista, mas eu sou mais professora do que dentista, eu quis uma luzinha, né? Então aqui eu fiz um mapa mental do Evangelho no Lar. Qual que é a importância? Formação moral dos espíritos que ali vivem. E esse Evangelho no Lar, ele serve para alicerce para encarnações. Para quê? Para tudo que deriva do amor. Então a gente tem que trabalhar no campo afetivo e entender que dali a gente vai alcançar a fraternidade, a solidariedade. Uma outra coisa que é muito importante, como fazer? Selecionar, escolher um dia e um horário e determinar, como aqui, não pode deixar esse horário, você tem que respeitar aquele horário, porque você tem que respeitar a espiritualidade, porque naquele momento nós estamos sendo amparados e bons espíritos, né, chegam até nós e limpam ali aquele ambiente. Então, aos poucos, e qual que é a vantagem disso? Aumenta a condição vibracional do lar, e aí vai espalhando para os vizinhos, para o bairro, a gente vai começando a melhorar aquele ambiente. Então as cargas negativas
geradas por maus pensamentos, sentimentos menos elevados, elas vão se limpando. E todo médium capta uma energia. E muitas vezes essa energia não é boa. Eu tive, há um mês atrás, eu tive numa clínica para visitar um amigo, que estava numa clínica psiquiátrica. Não voltei mais lá. Não tenho condição energética de chegar num lugar desse. É muito pesado. Você não vê nada, mas você sente tudo, né? Então, imagino quantos eu trouxe junto comigo, né? E tive que ficar esperando de domingo até quarta. Não dormia, né? Então, e toda hora orando e pedindo que eles fossem encaminhados, porque eu percebi que eu normal não estava, mas eu não via nada. Mas assim, graças a Deus conseguiram, chegaram aqui, foram atendidos, mas é muito pesado. Então, é muito importante a gente melhorar essa condição vibracional. E o médium tem ele consegue captar as vibrações mais pesadas. E o evangelho no lar, ele purifica essas vibrações. Então, os lares se tornam portos seguros para o refazimento psíquico, físico e espiritual. E aos poucos o nosso lar vai se iluminando durante o evangelho. Mas só que é importante você não deixar de fazer. Mesmo que chegue alguém na sua casa, naquele momento, e até na leitura estava falando, que pode ser até de outra religião. Você pode chamar essa pessoa, essa visita para chegar na sua casa, por quê? Para participar ali também. Sem julgamento, entendeu? Depois da leitura, ver o que essa pessoa tem para agregar, porque muitas vezes, quem promove isso é a própria espiritualidade. Porque a pessoa está precisando ouvir aquilo e aí ela encontrou uma forma de que ela entendesse isso. É todo dia isso aí? Não, você escolhe um dia da semana, num horário de uma meia hora, por exemplo, para você fazer na sua casa, tá? De repente também, como acontece comigo, não tem um grupo familiar para fazer. Você deve fazer sozinho, então. Sim. Sim. Colocar porque a pessoa não tem naquele grupo afim, né, Maria? Faz sozinha, Aí a pessoa pode. É importante falar isso, até tinha isso aqui no meu resumo. Mesmo que você não tenha ninguém, você faz sozinha porque você se conecta naquele momento, né? E os bons espíritos estão te amparando ali naquele momento. Sim, sim. E como é que começa? Desculpa, eu cheguei. Você falou como começa? Como que faz o evangelho? Como que eu falo? Eu vou chegar lá. Já falo, tá? É que por enquanto eu tô falando da importância, mas eu já vou falar da parte técnica. E é importante porque, aos poucos, como eu estava falando, o nosso lar vai se iluminando durante o evangelho. E essa assiduidade na realização faz com que essa luz aumente e influencie o ambiente ao redor, certo? Essa luz nos acompanha nas situações do dia a dia e ela mantém as ligações espirituais, mantém as ligações com o nosso lar naquele momento. E outra coisa, que os espíritos obsessores podem ser levados para assistir, para ficar com a gente nesse evangelho do lar. E aí, como ele me perguntou, como se faz isso? Então, primeiro, você escolhe um dia e um horário, tá? E respeita esse horário, porque você tem você formou um compromisso, é isso? Um compromisso com a espiritualidade. Então, mesmo que chegue gente na sua casa, abra as portas para essa pessoa, chame para fazer junto com você. Hoje, não tem mais aquele negócio de telefone que toca. Antigamente tinha. O que a gente faz hoje? Ou coloca no mínimo ou desliga, tá? E aí, por fim, como que a gente começa? Uma prece inicial, pedindo proteção e agradecendo a presença, tanto dos encarnados como dos desencarnados.
E aí, o que geralmente eu faço é abrir o Evangelho e ver o que está precisando. Existem pessoas que começam o Evangelho desde o início, eu não. Eu sempre pego uma página e aleatória para ver o que vai cair, que realmente é aquilo que geralmente eu estou precisando. Então, a leitura do Evangelho pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser algum livro de estudo que você esteja falando, né, estudando, pode ser uma passagem de algum romance espírita, alguma mensagem, certo? E aí você abre para reflexão e comentários, e todo mundo deve falar. Independente se acha que sabe, se não sabe, um aprende com o outro. Eu, quando estou num ambiente de aula, eu sempre falo isso, que aqui é um lugar para aprender e ensinar, e aqui é a mesma coisa. Em cada momento que a gente está aqui, a gente está aprendendo com os outros, ao mesmo tempo que ensina. Então, podemos fazer um paralelo com algum acontecimento da vida, da semana, da atualidade. Então, o que a gente, né? Depois que a gente lê, a gente começa a conversar entre nós. Ah, isso aqui me lembrou aquela situação que eu vivi, que foi dessa forma, tal. E naquele momento eu agi dessa forma, mas se hoje acontecesse, talvez eu tivesse mudado a minha conduta. Entendeu? É para isso que a gente precisa. Muitas vezes a página do Evangelho cai para aprendermos sobre alguma situação em que estamos vivendo. Isso sempre acontece, pelo menos comigo sempre isso acontece. E aí, depois que a gente faz essa reflexão, cada um conversa, nós fazemos uma vibração. Para quê? Para o bem da humanidade, para as pessoas que estão, né, desamparadas, para os hospitais, para as pessoas que a gente sabe que estão precisando de oração. Então, a gente faz essa vibração. E aí, no começo, eu esqueci de falar isso, a gente coloca uma água do lado, assim, num copo, cada um fica com o seu copo de água, para essa água ser fluidificada e a gente tomar no final, tá? E o que seria essa água fluidificada? Eu escrevi aqui hoje. É uma água que é fluidificada, é vitalizada positivamente pelas energias magnéticas, que é do plano terrestre, e fluidificação, que é da espiritual, né? E aí, depois disso, e aí o tempo geralmente é de uns 30 minutos, não passar muito disso, respeitar dia e hora, e para crianças existem outras literaturas, por exemplo, Jesus no Lar, Alvorada Cristã, Evangelho da Meninada. Então, o mais importante que eu entendo é que esse estudo permite que a família entenda a verdadeira finalidade da vida, proporcionando pacto de paz, amor e fraternidade. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Muito bem.